Olá pessoal, boa noite. Então, no início dessa terceira fase, a gente vai dar continuidade à nossa planilha de dimensionamento para saber, as características do trecho do esgoto. Nesta primeira parte da fase 3, a gente vai fazer o cálculo da lâmina d'água, da velocidade, consequentemente a velocidade crítica também, e do raio hidráulico, com auxílio de uma tabela chamada tabela de esgoto, que é essa que está demonstrada aqui. Então, temos aí nosso estudo hipotético aqui, didático, desse trecho que a gente começou a fazer no início das nossas aulas, que vocês vão replicar no trabalho de vocês. Então, para eu começar a usar a tabela de esgoto e achar lâmina d'água, velocidade, raio hidráulico, eu preciso primeiro calcular uma vazão aqui, ó, vazão jusante por raiz da declividade I elevado a meio é a raiz da declividade do ajuste, que é essa aqui. Agora, eu preciso considerar aquela relação da vazão mínima. Para o dimensionamento, a mínima vazão que eu posso ter considerar no trecho é 1,5 litros por segundo. Então, se ela for menor que isso, como é o caso aqui do 0,300, perdão, da vazão, deixa eu voltar aqui na planilha minha. Como é o caso aqui dessa vazão 0,21, eu vou considerar aqui a minha vazão de 1,5. Então, eu posso já pôr uma condição também, se eu quiser, por exemplo, igual. Se, a condição é, se tal coisa for verdadeira, coloco isto. Se não, coloco aquilo. Então, se, abro parênteses, se essa vazão jusante inicial ela for maior que 1,5, tá? Ponto e vírgula, então está falando aqui, se aquela vazão for maior que 1,5, eu vou usar ela. Então, ou seja, eu vou usar esse valor que está aqui, H4, mas eu vou dividir por 1000 para sair em metros cúbicos por segundo. Tá bom? E na minha formulação aqui é vazão jusante por declividade. Então, esse dado que eu tenho aqui, eu vou pegar o H4 por 1000. Então, a vazão minha saiu em metros cúbicos por segundo agora. Vou dividir pela raiz, abro parênteses, da declividade do ajuste, que é 0,300. Fecho parênteses. Fecho de novo para fechar essa formulinha que abriu no H4. Então, estou falando lá, se H4 for maior que 1,5, eu entro com H4 na minha formulinha. Ponto e vírgula, agora é o se não. Se isso não for verdadeiro, aí eu vou usar como 1,5 na minha vazão, dividido por 1000 para 100 metros cúbicos por segundo, fecho. E isso aqui eu vou dividir pela raiz da minha declividade do ajuste aqui. Tá? Então fechei um parênteses do N4, fechei o parênteses da formulinha e vou fechar agora um parênteses do meu si. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Ok. Aqui eu abri. Fechei. Abri, fechei. Aqui que eu não podia ter fechado. Fechei um errado ali. Então deixa eu ver quantos parênteses ficaram aqui. Então, na verdade, esse que eu abri aqui é o que fechou lá depois do N4. Aqui dentro só tenho parênteses entre o H4 dividido por 1000, o N4, 1,5 dividido por 1000, outro parênteses, e o N4. Aqui eu fechei o parênteses de tudo. Ok. Então deu 0,087. Tá? Não sei se eu vou conseguir fixar. Aqui não consegui fixar porque o 0,300 desceu. Então é só ajustar ele aqui. Deixa eu ver. Ok. Deixa eu ver se eu selecionar as duas se vai puxar toda a minha formulação.
Sim. Então ele puxou toda a minha formulação. Só verificando. Ok. Ok. Então na minha formulinha está lá. Vou agora então, com esses dados, eu vou usar minha tabela de esgoto. Para usar a tabela de esgoto, eu preciso deste valor QJ por raiz de declividade, vazão jusante, e eu vou usar também o meu diâmetro nominal aqui, o diâmetro comercial, em metros. Eu preciso desses dois dados, porque tem hora que o diâmetro vai aumentar para 150, tem hora que ele vai aumentar para 200, então eu preciso ficar esperto com isso. Então, o dado que eu tenho é 0,037 e o diâmetro 100. Então, na minha tabela de esgoto, que é essa aqui, vou aumentar um pouquinho aqui. Então, eu preciso achar agora, ó, Q, tá aqui, Q por raiz de declividade, que é aquele dado que eu achei. Então, todos esses valores que estão aqui dentro é o Q por raiz de declividade. O diâmetro aqui é o 100 milímetros, ou 0,100 metros. O valor do Q por raiz de declividade que a gente achou lá é 0,0087. Então, se eu procurar aqui, vou andar nessa linha aqui, for procurando 0,057, 0,085 é menor. Eu procuro o imediatamente superior. Então, 0,0101 é maior que 0,087. Então, aqui é o meu ponto de referência. Olhando esse ponto de referência, eu pego os dados agora na coluna. Então, quem é a lâmina d'água Y por D? 0,300. Então, eu vou lá na minha tabela, Y por D, 0,300. Quem agora é V por raiz da declividade? Se eu olhar na tabela, o V por raiz da declividade, eu tenho que descer na coluna. Olha aqui o dado, ó, V por raiz da declividade, está aqui. Todos esses dados são V por raiz da declividade. Então, eu preciso olhar no diâmetro de novo, aqui repete o diâmetro, 0,100, mesmo lá em cima, 0,100. Vou andar nessa linha. A referência que eu tenho aqui do 0,101, se eu descer na coluna e andar aqui na linha dos 0,100 metros, é o 5,10 de V por raiz da declividade. Então eu vou aqui no V por raiz da declividade, 5,10. Tá lá. E o último dado que eu preciso da tabela de esgoto é RH por D. Volto na tabela de esgoto, olhando na coluna aqui, RH por D é esta linha, 0,171. Então, 0,171. Tá feito. Para eu achar a velocidade agora, eu já tenho uma fórmula, quem é V por raiz de I. Como que é isso? Deixa eu abrir o Paint aqui. O dado que eu tenho ali é V por raiz de I. Eu quero achar só a velocidade V. Deixa eu ampliar. Então eu estou falando ali que V, deixa eu engrossar um pouco a linha. V por raiz de I é igual, no meu caso, a 5,10. Como que eu faço para achar só V? Eu tenho V por raiz da declividade. Eu quero só V, para achar só V eu tenho que sumir por raiz da declividade. Então o que eu faço? Se eu multiplicar por raiz da declividade, isto com isto na minha fórmula corta, vai sobrar quem? Vai sobrar V. Então se eu pegar esse dado de cima e multiplicar por raiz da minha declividade, que neste caso, nesta linha 0,0300, eu acho o meu valor de V. Então só eu vim aqui, igual este valor, vezes a raiz da declividade. Tá? Ah, perdão, raiz, né? Só fiz o multiplicado aqui, raiz. Raiz de N4. Ah, tá lá meu valor. Mesma coisa, mesmo procedimento eu faço para RH por D para achar RH. Então, para achar RH eu tenho que sumir com D. Então, é só eu pegar o valor de RH por D
e multiplicar pelo diâmetro em metro. Então preciso dividir por 1000 aqui para sair metro de diâmetro. Tá ali o meu RH. Tá? Tensão trativa agora. Para calcular a tensão trativa eu já não preciso mais tabela de esgoto. Esses dados aqui eu já fechei a tabela de esgoto, é só preencher tudo que está aqui embaixo. Eu preciso agora calcular a tensão trativa e velocidade crítica. A tensão trativa, pela formulinha que a gente tem lá no nosso material, tensão trativa, esse sigma é o gama que eu tenho aqui, que é um peso específico. Ele já é para água, para esgoto 10 a quarta, ou seja, 10.000 Newton por metro cúbico, vezes RH em metro, que eu já tenho lá na tabela, e vezes a declividade do ajuste, que eu também já tenho na tabela. Então, isso aqui é igual a 10.000, que é o peso específico da água, vezes o meu RH, que já está em metros, vezes a minha declividade do ajuste, tá ali 5,13. Para minha velocidade crítica agora, olhando no nosso material, aqui a velocidade crítica é 6 vezes raiz de g, que é a aceleração da gravidade, vou usar 9,807 vezes raiz hidráulica em metro. Então isso aqui é igual a 6 vezes, abrir a raiz, da aceleração da gravidade por 9,807 ou 9,81 vezes o meu raio hidráulico em metros. Fecho a raiz. Está ali 2,46. Então eu faço esse procedimento para todos aqui, observando que se aquela velocidade de 2,46 ela for maior, né? Perdão. Lembrando do nosso material, se a meu V também for maior que a velocidade crítica, eu preciso ver a lâmina de 50%, e se ela for maior que 5 metros por segundo, eu preciso alterar a minha declividade para a formulinha de 465 vezes a vazão jusante final, menos 0,67 elevado. Tá? Então com isso eu consigo preencher, verificar as questões críticas dentro da minha tubulação. Essa tensão trativa ela tem que ser maior que 1 pascal para que não ocorra com relação ao fluxo, ao escoamento, não haja impedimento do fluxo se escoar ao longo da tubulação, né, que a rugosidade da tubulação não impeça, né, que isso aconteça. Então a gente vai preenchendo. Lembrando sempre, eu vou pegar o diâmetro e pegar Q por raiz de I para jogar na tabela de esgoto. Tá? Lembrando que a hora que mudar o diâmetro para 0,150, eu pego a linha de baixo e pego aqui também a linha de baixo, tá? Não pode esquecer disso, que senão vai dar dados inconsistentes aqui. Aqui já está tudo formulado certinho, se a minha vazão for menor que o e-mail, já está usando o e-mail pela condição que a gente fez. Então é isso, gente.